Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar o livro Peça e Ser Atendido, esse livro aqui, que está sendo escrito então pela Esther Hicks, ela que trabalha junto com o marido dela, o Jerry Hicks, e ela então, ela canaliza os Abrahams, que são um pool de consciências, que como eu já disse em vídeos anteriores, eu acredito que sejam como aquelas pessoas, o pessoal da produção. Eu acredito assim de quando a gente vai participar de uma gincana, por exemplo, ou de uma corrida, alguma coisa que a gente precisa ali no nosso trajeto, está recebendo alguma força, algum apoio. E esse pessoal é o pessoal do apoio, é o pessoal do apoio moral, do apoio mesmo ali para estar trazendo uma água, para trazendo um conforto físico mesmo. E eu acredito que é dessa forma que Deus nos ajuda aqui nessa nossa realidade em que nós que somos seres divinos, seres espirituais, nós estamos passando uma temporada humana, nós estamos temporariamente encarnados em uma realidade relativa, em uma realidade tridimensional, em uma realidade de luz e sombras. Eu acredito que a gente tem um monte de infiltrados de Deus aqui. Eu falei isso para uma amiga, quando ela não sabia que Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, estava reencarnado. Eu vi um vídeo de uma pessoa, um amigo do Chico Xavier, dizendo que um dia ali no ano de 2000, ele viu a hora que o Chico deu aquela cochilada, queria dizer que ele tinha saído, ele tinha ido fazer uma viagem extracorpórea. E quando ele voltou super animado, dizendo que tinha ido visitar o pequeno Emmanuel, que tinha acabado de nascer. É óbvio, acredito que o nome dele não seja esse, e que teria nascido então no ano de 2000. Aí eu disse a ela, a gente não imagina, mas há muitos infiltrados de Deus aqui para nos proteger, para não deixar realmente que a coisa penda só para um lado, já que é luz e sombra, que penda só para o lado da sombra, por exemplo, tem que ter aqueles com a luz bem mais acesa, bem mais ali forte para manter o equilíbrio, né? Porque senão ficaria até perigoso. E então acredito que os Abrahams façam parte desse grupo de apoio não encarnados. Eles são esse grupo de apoio que ficam aí num plano mais elevado que o nosso, mas que tem a condição de estar se comunicando com a gente se nós estivermos na mesma vibração. É isso que eles explicam aqui no início do livro, e é isso que a Esther Hicks deixa claro aqui também quando ela conta como é que era a vida dela antes de ter começado a canalizar os Abrahams. Ela diz que era absolutamente cética com relação à comunicação entre os dois mundos, falar com os mortos, essas coisas. Porém, ela não era hermética, ela não era fechada, ela era aberta para descobrir, ela era aberta para aprender, ela era aberta para evoluir. Então veio aquela possibilidade, ela se abriu, ela seguiu o fluxo, como está sendo falado aqui no último vídeo, e ela permitiu, e antes disso ela estava no bem-estar, ela deixava o fluxo do bem-estar fluir na vida dela, ela estava ali na ressonância, ela estava na vibração, porque como eles já explicaram aqui nas páginas anteriores, tudo é vibrátil, nós somos vibráteis nessa realidade em que tudo é energia. Nós estamos mergulhados então nessa vasta onda eletromagnética, e então a comunicação que o universo entende é aquilo que a gente está vibrando. É aquele sinal que a gente está emitindo, em que frequência a gente está vibrando. E é isso que volta para a gente. Nós atraímos aquilo que a gente emite. E é por isso que quando ele diz que nós somos responsáveis por estar deixando esse fluxo do bem-estar fluir ou não na nossa vida, é exatamente por isso. Porque se a gente está vibrando em uma frequência baixa, então o fluxo do bem-estar não vai ter como entrar. É uma coisa assim
não entendo exatamente como, mas não vai ter como passar. Por exemplo, o professor Hélio Couto, quando ele fala da ressonância harmônica, ele diz que é possível transferir tudo, porque é tudo informação, é possível transferir toda e qualquer consciência para uma outra mente, para uma outra consciência, porém a única coisa que pode impedir que isso aconteça, esse fluxo de passar, são os paradigmas, que são o sistema de crenças, ou seja, é em que o que é aquilo que está... Da onde é que derivam os nossos pensamentos? Se a gente tem crenças limitantes, aí então a gente vai ter pensamentos que não vão estar tão condizentes assim com esse bem-estar, com esse fluxo do bem-estar. E aí a gente dessa forma que a gente não permite, como ele disse assim aqui no último vídeo, é dessa forma que ele fala da arte da permissão. Ele fala que a arte de não resistir ao bem-estar que nós merecemos, ela é uma questão de grande importância, porque para que o universo flua de forma constante e irrestrita para a nossa experiência. Ou seja, a arte de permitir, a arte da permissão, ela fala em permitir ou em resistir. Então, quando a gente permite, esse fluxo do bem-estar, ele vai estar fluindo para a gente da forma mais tranquila possível. E aí ele diz que mesmo que a gente decida resistir a esse fluxo, ele está correndo constantemente para nós. Ele nunca acaba, nunca se cansa, está sempre à nossa espera. O que é esse fluxo? É a fonte, como ele chama, é Deus, é a centelha divina em nós. E isso que ele está dizendo aqui simplesmente cada um vai chegar na hora que vai chegar, porém a corrida começou aqui e vai terminar lá para todos, volta para casa para todos, não vai ficar ninguém perdido no caminho. Não vai ficar ninguém entregue ao inimigo de Deus, porque Deus é absoluto. Se existisse a contrapartida de Deus, Deus não seria absoluto. Deus é o todo, é absoluto. Tudo está no todo, tudo está contido em Deus e Deus está em tudo. Então, se existe quem acredita em diabo, devia ler o livro Mais Esperto que o Diabo, onde ele explica exatamente que o diabo é apenas o lado escuro da força, é apenas a parte negativa do átomo, nessa realidade atômica, onde tudo é composto por átomo. E ele diz que, mas há essa egrégora porque tem muita gente que acredita. Então, para quem acredita, existe. Para quem acredita, existe o inferno. Para quem acredita, existe o diabo. Mas dentro da mente dele. E depois dessa passagem, ele se vê nesse local ali, na mente dele. Eu acredito que seja dessa forma. Mas assim como Guimarães Rosa disse no Sertão Veredas, eu não sei de nada, eu apenas desconfio de muita coisa, mas eu desconfio que seja exatamente dessa forma. A gente cria a nossa realidade com aquilo que a gente está pensando. Então, se a gente está ligado, a gente acredita que existe diabo, que existe inferno, a gente criou essa realidade para a gente. Então, é para lá que a gente vai ser atraído. Não aquelas pessoas que não estão seguindo os dogmas que a gente segue. Não, se ela estiver ligada com a centelha divina dela, não tem como ela ir para o inferno, ainda que a gente acredite, não é por isso que vai acontecer com os outros, porque isso está na nossa mente. É como naquele filme, eu já disse várias vezes, já até voltei a ver depois que eu ouvi o professor Hélio Couto dizer que era isso, o filme Guerra nas Estrelas. Ali a gente vê bem como é que é isso, quando a pessoa acredita, quando a pessoa vai para o lado da sombra, o lado escuro da sombra, o que acontece com a vida dela? Aquela pessoa que veio todo da luz mesmo, ele seria o Jedi, quando ele se apega, ele não entende o amor, ele ao invés de praticar o amor, quando chegou para ele perder pessoas próximas dele, ele praticou apego, então por causa disso ele se entregou completamente ao lado escuro da força e se tornou o próprio demônio mesmo, até pela aparência dele. Então, para a gente ver, é só aquilo que a gente está vibrando, é aquela vibração que a gente
recebe aquilo que a gente está vibrando, a gente recebe de volta do universo. É aquilo que a gente acredita, são as crenças limitantes que podem nos tirar do fluxo do bem-estar. E aí, isto posto, aí vamos continuar aqui para concluir o 6º capítulo, que fala sobre a lei da atração e diz que ela é a mais poderosa do universo. Exatamente isso. É o que a gente atrai, lei da atração, e ela é a lei da causa e efeito. Se a gente está atraindo crenças limitantes para a gente, só vai ficar bem limitada a nossa vida. Você está na posição perfeita para começar. Nada precisa mudar nas circunstâncias que o cercam para você começar a permitir deliberadamente sua conexão com o fluxo do bem-estar. Prestando atenção então aqui, olha o que ele disse. Ele disse, nada precisa mudar em você, nada precisa mudar no seu interior. Não, ele disse, nada precisa mudar nas circunstâncias que o cercam. Ou seja, eu acredito que ele está falando daquilo que está no nosso externo. Então, apesar dele ter dito ali na página anterior que nós somos influenciáveis pelo nosso exterior, ele disse também que tudo dependia da gente. Então aqui, ele dizendo de uma outra forma, porque ele já disse, ou eles já disseram que seriam repetitivos exatamente para ver se até o final do livro a ficha tenha caído para a gente. Então, ele dizendo que nada precisa mudar para que a gente possa permitir deliberadamente a nossa conexão com o fluxo do bem-estar. Porque ele já disse ali que tudo depende da gente. Então, mesmo que as circunstâncias externas a gente ainda sejam desfavoráveis, depende daquilo que a gente vai mudar dentro da gente. Você pode estar na cadeia, com uma doença terminal, falido ou em meio a um divórcio. Ainda assim, está no lugar perfeito para começar. Também queremos que entenda que isso não requer muito tempo. Então vamos fazer por partes aqui, como então eu disse ali, nada, ainda que o nosso entorno esteja desfavorável, então se a gente estiver na cadeia, então a gente joga a toalha, não, pronto, acabou mesmo, não dá mais. Ele dizendo, não, olha, você pode estar na cadeia, você pode estar com uma doença terminal, meu Deus, uma doença terminal. Pode estar falido ou pode estar em meio a um divórcio. Ainda assim está no lugar perfeito para começar. Porque eu acredito que tudo que a gente veio plantando, tudo que a gente veio escolhendo, até fiz um vídeo aí falando sobre ressignificar o passado, que é possível, desde que a gente volte ali e entenda que aquela escolha que a gente fez, ela foi feita com aquele momento de consciência que a gente tinha. Então, ainda que a gente veio escolhendo tudo isso, que culminou em a gente estar na cadeia, ou culminou com uma doença terminal, ou a gente está falido, ou o casamento está acabando. Aí isso é para dar um tiro na cabeça. Então ele está explicando aqui que ainda assim você está no lugar perfeito para começar, porque tudo começa, eu acredito, com a consciência, com o se perceber, com tomar consciência, é só quando dá esse clique. Então não importa em que momento. Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, ele que era fanático, ele era um doutor das leis mosaicas e ele mandava cumprir ali a ferro e fogo realmente, só os que eram da raça deles, eles escravizavam os judeus, era só aqueles que não liam pela cartilha deles, era apedrejado mesmo. Como ele mandou apedrejar Estevão, só porque ele estava então divulgando o Evangelho de Jesus Cristo, e mandou apedrejar como um grande evento, um evento em que todo mundo pode vir ter o privilégio de atirar uma pedra, escolher o lugar e não ir muito forte para que ele não morra muito rápido, e ele segurava ali os casacos das pessoas enquanto eles iam atirar a pedra, e depois era servido vinho, era feita uma festa, ou seja, uma coisa totalmente, ele estava ali realmente por causa desse fanatismo, ele acreditava realmente que era isso que era o certo, fanatismo religioso, ele estava totalmente entregue às sombras, porém, assim que ele teve
o privilégio de se encontrar com Jesus Cristo, ele caiu do camelo e na mesma hora ele perdeu a visão externa e ganhou a visão espiritual e disse a Jesus Cristo: Mestre, o que queres de mim, o que queres que eu faça, como eu posso te servir? E aí pronto, não importava, porque alguém podia pensar quando com ele cometendo tanta coisa errônea, esse nunca, esse é candidato a ir para o inferno. Porém, não, ele, assim que a ficha caiu, ele estava no lugar que se requeria para começar, estava no lugar perfeito para começar. E foi dali que começou a nova vida dele, que, como ele disse, não sou mais eu que vivo, é Jesus Cristo que vive em mim. Eu acredito que tem a ver com, que tem a ver isso que eu disse com isso que ele está dizendo aqui. Requer apenas uma compreensão simples das leis do universo e uma determinação para avançar rumo ao estado de permitir a conexão. O que aconteceu? No livro Há 2000 anos, acontece exatamente a mesma coisa com o senador Públio Lentulus, que é Emmanuel, o mentor de Chico Xavier naquela época, há 2000 anos. Ele também teve o privilégio de se encontrar com Jesus Cristo, porém ele não entendeu, ele não se permitiu, ele não deixou o fluxo do bem-estar fluir através dele, e aí ele sofreu muito mais, plantou muito mais espinho para colher. Ao contrário de Paulo de Tarso, que a partir daquele momento ele passou a plantar só flor. É óbvio que ele teve que colher os espinhos que ele já tinha plantado, mas aí ele plantou só alegria a partir dali. No término dele, Jesus Cristo veio buscá-lo. Assim como veio Estevão, que se tornou o mentor dele, e a noiva dele, Abigail, estavam ali quando ele fez a passagem dele. Quando você dirige seu carro de um lugar para outro, tem consciência de quais são o ponto de partida e o de chegada. Você sabe e aceita que não pode chegar ao seu destino instantaneamente, que será necessário percorrer uma determinada distância num certo tempo. Embora possa ficar ansioso para chegar logo e talvez até se canse com a viagem, você enfrenta o percurso sem pensar em dar meia volta e retornar ao ponto de partida. Olha, gente, que interessante essa maneira dele colocar, que aí a gente fica mais fácil da gente entender. Então, se a gente sabe que essa vida nós estamos de passagem, nós estamos em trânsito, como diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, que eu fiz também, eu deixo aqui a série se você quiser ver. E aí se a gente já joga a toalha, a coisa está ficando meio difícil, como é difícil aqui para todos, acredito, o próprio Jesus Cristo disse, lá haverá choro e ranger de dentes. Por que ele diria isso se fosse para nadar em água de rosas? Então, enquanto a gente não desperta, que é como os Abrahams estão dizendo nesse livro, que o que eles vão nos mostrar, eles vão nos ajudar a despertar, vão nos ajudar a nos lembrar de quem somos nós, porque a gente está sob um chá de esquecimento. Então é isso. Se a gente resolve que a gente vai jogar a toalha, não como infelizmente muitas pessoas que optam pelo suicídio, meu Deus, quanto elas estão colocando de tempo de evolução aí de espera ainda para chegar lá no ponto. No ponto, porque a gente vem aqui, como ele está dizendo, é como se a gente estivesse fazendo uma viagem de carro. A gente sabe o ponto de partida e o de chegada, a gente sabe que a gente partiu de Deus, que a gente volta para Ele. Jesus Cristo disse, é para lá, é para a casa do Pai, é o reino dos céus. E aí, se a gente esqueceu isso, mas aí se a gente não tem não busca ter nenhum insight das coisas, porque a gente esqueceu, mas como eu disse no vídeo passado, eu acredito que há muitos infiltrados de Deus aqui para estar, olha, o professor Hélio Couto mesmo, ele disse que a gente devia sair assim, pela rua ou pelos lugares. Olha, você sabe quem sou eu? Sabe de onde eu vim?
Você sabe para onde eu vou? Você sabe o que eu estou fazendo aqui? O que, que é isso aqui? Aí se a pessoa diz não, vai para o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo. Então se tem alguém dizendo, olha, eu acredito que seja dessa forma, se tem alguém fazendo um livro desse que diz, olha, eu vou ensinar vocês a entenderem quem vocês são, aí se a gente torce o nariz, se a gente não busca pegar aqueles indícios que estão aparecendo para a gente, aí fica mais difícil, aí a gente joga a toalha, a gente chega até esse extremo do suicídio. Porém, ele trazendo aqui é a mesma coisa, a gente sabe que a gente está indo em uma viagem de um ponto A para o ponto B, e aí é aquele final de semana prolongado. Aí a gente tem aquele engarrafamento. A gente vai sair do carro, abrir a porta e deixar ali mesmo e voltar? Não, se você está passando em cima de uma ponte, eu vou pular aqui mesmo e pronto. Não, a gente vai ter paciência, a gente vai esperar. Exatamente isso que ele está falando aqui. A gente vai esperar, a gente vai ter paciência e durante esse tempo a gente vai aprender. Quem sabe a gente não olha a paisagem, quem sabe a gente não, se está mesmo parado, a gente vai e conversa com o motorista do carro de trás ou da frente, ou se não a gente lê um livro, ou se não a gente ouve uma boa música. E aí é exatamente isso que ele está dizendo, embora a gente possa ficar ansioso para chegar logo, talvez até se canse com a viagem, a gente enfrenta o percurso sem pensar em dar meia volta e retornar ao ponto de partida. Se a gente se programou para passar o final de semana na praia, a gente não vai dar meia volta, até porque não tem como dar meia volta, só se a gente largar o carro e voltar a pé, a gente vai ficar ali, até que a gente sabe que a gente vai ter a recompensa, que é poder ficar ali estatelado no sol, na praia, especialmente que nem eu aqui, manter o bronze. Você não anuncia aos quatro ventos sua incapacidade de realizar a jornada. Você não sai do carro gritando, eu não consigo chegar à praia, tá muito difícil, tá tudo engarrafado, meu carro não tem asas. Você aceita a distância entre o ponto de partida e o lugar para onde deseja ir e continua seguindo na direção dele. Você aceita que é assim. Você aceita que você está em uma realidade tridimensional, que você é um ser divino, que você está sob o chá de esquecimento, porém que isso é uma passagem, isso vai passar, isso não é a sua realidade, isso é apenas virtual, isso aqui não é real, isso aqui não é absoluto. Então, qualquer que seja o sofrimento que você está passando, vai passar também. Por alguma razão, você é resultado das suas escolhas. Então, o que tem que fazer? Aprender a escolher diferente. Da próxima vez, ou você sai bem mais cedo, voltando aqui para a analogia do carro, da viagem, bem mais cedo na hora em que ninguém ainda pegou a estrada, ou você vai um dia antes. Ou você tira suas férias enquanto no feriado prolongado você deixa o pessoal ir, fica em casa tranquilo, a cidade fica mais vazia, fica melhor ainda. E você vai para a praia quando ninguém está indo, quando não é feriado prolongado. Você sabe o que deve fazer e faz o que é necessário. O mesmo acontece com o trajeto entre o lugar onde você está agora e aquele aonde deseja chegar. E aqui ele conclui o 6º capítulo, e aí com isso eu trago aquela reflexão também que a gente vê ali nos livros do Napoleão Hill, que ele diz ali nos princípios para alcançar o sucesso, ele traz que o básico é a gente saber onde a gente quer chegar. O básico é a gente ter um objetivo determinado. E a partir desse objetivo a gente vai vendo tudo ali que ele trouxe, o passo a passo que ele traz, todos os princípios que ele traz para alcançar isso, e a gente põe a mão na massa. E aí ele dizendo aqui então que com esse trajeto do carro e esse trajeto até onde a gente quer chegar,
o mesmo acontece com o trajeto entre o lugar onde a gente está agora e o lugar onde a gente quer chegar. E não importa se esse lugar que a gente esteja agora seja um lugar em que as condições sejam negativas, como ele disse aqui antes, que pode ser que a gente esteja na cadeia como doença terminal, falido ou em meio a um divórcio. Não importa, porque a gente pode estar pensando, se a gente lê esse livro, a gente está realmente em uma dessas situações, ou aí a gente pensa, mas isso é para quem está bem, para mim não, ele está dizendo, não importa qual seja a nossa realidade, a gente tem poder de mudá-la. Desde, eu acredito também que, como o Napoleão Hill diz, desde que a gente mude a nossa forma de pensar, e ele aqui também dizendo, desde que a gente permita que o fluxo do bem-estar, que o fluxo da vida plena passe por nós. E a gente dá essa permissão quando nós estamos no presente. Quando nós estamos conscientes de que somos nós que criamos a nossa realidade, como com a nossa vibração, é o que a gente vibra, é como uma antena parabólica, é aquelas antenas que existiam antes, que ficam ali viradas e elas vão captar os sinais. Então é isso, a gente está emitindo sinal, o universo capta esse sinal e é isso que ele nos manda de volta. Então é por isso que é importante a gente entender que nós devemos nos responsabilizar pelo que a gente está criando, pela nossa realidade, que assim fica mais fácil a gente mudar. Eu criei isso até agora, meu Deus, mas que inconsciência, eu criei coisas que eu não gostaria de estar vivendo. Então como eu faço para criar diferente a partir de agora, então? Como eu faço para eu criar aquela realidade que Deus está sonhando para mim, que só pode ser a realidade da abundância e prosperidade plena em todos os setores? Aí então essa é uma boa pergunta para a gente jogar para o universo, para receber ajuda. Como eu faço para entrar na frequência da abundância constante e crescente em todos os setores, em todos os sentidos? Para onde eu devo direcionar a minha energia? Como eu faço para entrar nessa frequência? E aí, dessa forma, a gente permite, a gente usa a arte da permissão a nosso favor, permitindo e não resistindo. A gente permite que o fluxo do bem-estar passe por nós e assim a gente se transforma e ajuda na transformação de todos aqueles que ainda não entenderam. É isso que eu acredito, é essa linha de pensamento que eu sigo, que eu estou seguindo e que eu estou trazendo aqui para vocês nesses comentários que eu faço desses livros, então, que eu estou fazendo aqui e que eu pensei em fazer exatamente com o objetivo de estar sendo contribuição, especialmente para aqueles que sejam analfabetos, para aqueles que não tenham tempo de ler, para aqueles que sejam deficientes visuais, ou para aqueles que gostam também de ler com algum comentário. E eu peço para ser inspirada pelos comentários, para que não fique uma coisa que, ao invés de ajudar, atrapalhe, tá bom? Mas eu gostaria muito de saber disso, se você gosta dos comentários, e se você não concorda também, se você quiser me mandar a sua opinião, se você quiser compartilhar esse vídeo com alguém, se você quiser deixar a sua curtida também. Muito obrigada se você já foi inscrito no canal, se não, se você quiser se inscrever. Eu tenho lá também alguns livros do Napoleão Hill e muitos outros livros, eu deixo alguns aqui ao longo do vídeo, se você quiser ver, tá bom? E se não, espero contar com você para o próximo vídeo, então, para a gente continuar. Aí a gente vai para o 7º capítulo desse livro, então, que vai ser Você é um transmissor e um receptor vibrátil. Então, um título bem interessante, né? Você é um transmissor e um receptor vibrátil, nesse mundo vibrátil, tá bom, gente? Então, espero ver vocês para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!